Olá, meu nome é Bruna Van de Kock e hoje a gente vai continuar falando sobre cartas patrimoniais. Só que hoje a gente vai tentar colocar um pouquinho a mão na massa. Conversamos no nosso encontro passado sobre a importância, o que é carta patrimonial, quais são as cartas patrimoniais, as primeiras, mais importantes. E nesse eu vou dar sugestões para que no nosso próximo encontro vocês já tenham material selecionado e pesquisado sobre a comunidade de vocês. Pensando nessa preservação, claro, a gente vai escolher, e aí agora não mais no sentido figurativo, fictício e tudo mais, vamos olhar para dentro da comunidade, da nossa comunidade. Nesse sentido, eu vou dar exemplo da minha. Como seria e como seria se desenrolar até para no futuro chegar a uma carta patrimonial, e que é algo que eu, sinceramente, de verdade, gostaria muito que acontecesse. Entendendo sobre, eu sempre bato nessa tecla, educação patrimonial é conhecimento, conhecimento do que é importante, imaterial ou material. Então eu vou fazer um passeio pelo bairro, sozinha ou acompanhada, e vou mapeando. Eu sou muito visual, então eu vou desenhando um mapa, numa folha de caderno, enfim, vou desenhar um mapa que não precisa ser um Google Maps da vida ou nada semelhante, mas um mapa territorial de coisas que são importantes para mim dentro daquele espaço. Então, saindo daqui, eu vou logo marcar Casa da Tia Laura. Casa da Tia Laura é muito importante, foi um ponto muito importante de reunião, ela foi a primeira líder comunitária. Então a Casa da Tia Laura é muito importante para mim e para aquela comunidade, minha comunidade. E eu sigo andando pela rua. Quando eu chego um pouquinho mais à frente, logo na curva, e aí lembrando que eu estou desenhando, eu vou dar de cara com o lugar onde se cozinha o siri comunitário. Para quem não sabe, eu sou da Ilha das Caeiras, Vitória, Espírito Santo. Então segue, eu vou dar de cara com o local onde se cozinha os siris, que são pescados ali no mangue. Então aquele é um ponto importante, porque ali começou várias ações comunitárias. E também, após a primeira construção, após o aterramento do início da urbanização, foi construído uma espécie de pier ali, porque os pescadores ficaram sem lugar onde ancorar seus barcos. Então, a gente tem ali um pier antigo. Então, o pier também é um lugar de memória para mim. E aí eu vou seguindo, desenhando. Chego, passo pela casa de seu Maninho. Seu Maninho é um contador de história, um pescador sensacional. Muito do que eu conheço de peixes eu ouvi dele, das histórias que ele conta. Então, seu Maninho para mim é um outro lugar de memória. Lembra a memória? Os griots que a gente falou dessa oralidade, falamos da importância dessa oralidade, inclusive ser transformada em documento, e a importância desses documentos serem transformados ou serem registrados, gravados, conversados, escritos, mas de preferência
com alguma gravação audiovisual, que a gente posteriormente, depois de um tempo, possamos ter aquilo gravado. Então eu continuo o meu passeio, as minhas anotações. Então passo da casa de seu maninho, sigo um pouco à direita, um pouco à frente à direita, eu tenho um museu histórico da Ilha das Caeiras. Esse museu foi um entreposto, grande entreposto comercial do século XIX e que hoje é um casario tombado que abriga esse museu. Então, o museu é um ponto importante para mim. E aí eu sigo subindo a rua. Subindo a rua, eu avisto a igreja de Nossa Senhora da Conceição. A igreja não tem nem datação, não tem nem planta para a gente ter noção de qual a idade mínima daquela igreja. Mas os moradores contam que ela sempre esteve lá. Então é uma igreja que tem há muitos anos. Então eu vou mapear. Sentindo necessidade, fotografe. Fotografe o monumento, além de fazer o circuito escrito. E aí eu sigo. Sigo até um ponto onde vários moradores já me contaram que ali fazia divisa entre duas ruas, porque a ilha só tinha duas ruas. A Rua dos Coqueiros e a Rua do Caburé, que depois eu descobri que é uma espécie de coruja. Então só tinha duas ruas, e então eu entro ali na divisa das duas ruas, inclusive que é próxima à casa do seu Vavá, que é outro grande pescador, onde eu aprendi muitas coisas com ele, sobre embarcações, enfim, nossa, posso nem falar a quantidade de coisas que eu aprendi com o seu Vavá. Inclusive perto dali, um pouquinho antes, que eu esqueci de falar, nós e os meninos da minha idade na ilha, tínhamos alguns barcos ali sempre à disposição, porque os homens às vezes saíam de manhã para pescar e a gente à tarde queria tomar banho na maré. Então a gente pegava emprestado, sem pedir, óbvio. Íamos tomar banho na maré. E essa era a nossa infância. E aquilo também tem um registro. E aí é um registro para mim e para aqueles que fizeram esses passeios, né? Esses banhos de maré comigo. É um registro importante. E aí eu sigo, vou descer a rua. Ao descer a rua, eu logo encontro uma escola, a escola de 2º grau, ou ensino médio, que leva o nome de uma das fundadoras do bairro vizinho, que é São Pedro. Então essa escola ela veio para suprir uma necessidade nossa do bairro. Ela é importante? Ela é muito importante. Porque dá condição a que esses jovens estudem. Então ela vai ser marcada no meu mapa. Sigo mais à frente. Antigamente, à esquerda, tinha o Bar do Lilico, que era um bar onde a gente apreciava e conseguia descer de barco, apreciava a vista do Mestre Álvaro na serra. Então, era um ponto de referência muito importante e histórico da nossa região, muito conhecido, que hoje não existe mais. Então, eu assinalo aquele ponto, existe um outro bar no local. E à minha direita, onde hoje existe uma igreja, era o início da fábrica de cal, onde era fabricado cal na nossa comunidade. Olha só, isso tudo anotado, isso tudo passeando, fazendo um mapa. E eu posso dizer mais, sei lá, 20 ou 30 pontos que eu marcaria como importante, que eu, sozinha, marcaria como relevante. Imagine só se eu saio em grupo. A gente consegue levantar
vários outros pontos históricos e memoráveis que gostaríamos de preservar e juntos poderíamos sim formar uma carta patrimonial, entendendo a importância desses pontos e dessas histórias que se acumularam. Então, a tarefa de vocês será produzir um levantamento a 2, a 3, se juntem e produzam, de preferência com filmagem, gravação, ou mapa, ou fotografia, enfim, vão utilizar aquilo que dispõem. Quem é bom ou quem tem a possibilidade pode criar, às vezes, um mapa no computador, um mapa afetivo ou um mapa físico, né? Pega lá o Google Maps, como eu falei, e vai fazendo esses pontos no mapa, identificando eles, o que cada um deles é. A aula de hoje sim é mais curta, mas ela é muito produtiva. Por quê? Porque eu vou devolver para vocês nesse momento todos os conceitos que a gente viu até agora. Lembrando que o nosso quarto módulo, que é o módulo que a gente está, é o nosso último módulo. Então, ele é o módulo de produção. Tudo que eu podia, dentro dos aspectos que eu conversei com vocês ao longo desses encontros, que foram muitos, hoje, a partir do quarto módulo que a gente iniciou na aula passada, a gente vai dar ação aos nossos conhecimentos. Então, sim, os vídeos são mais curtos, mas eles são sempre com um dever de casa extremamente mais pontual e mais prático para o nosso dia a dia. Que o nosso próximo encontro seja pleno de conhecimento e de novas possibilidades que se abriram a partir da sua volta pelo seu bairro. Até lá!